mulheres que estão, assim, totalmente assim, destruídas a nível de ministério, sabe? Que já foram tanto feridas. Mulheres até que querem continuar sendo, assim, servas de Deus, mas estão tão cansadas de falar, chega, pede a morte como Elias pediu. Eu não quero mais, eu não quero mais saber de ministério, eu não quero mais saber de apacentar ninguém. Eu só quero um descanso para minha vida e ir embora dessa terra. São acúmulos, né, Cris? Sim, exatamente. Acúmulos que a pessoa vai acumulando, são coisas que não foram resolvidas. Chega um momento que a pessoa quer fazer isso, né? Exatamente, porque eu tive esses pensamentos, sabe? Sim. Eu só queria saber de partir, eu só queria, não queria mais. Então, assim, quando eu vejo uma mulher como você, outras mulheres que eu vejo que têm a coragem falar, de se expor, que é vergonhoso, de tirar roupa, sabe? De ficar despida, sabe? Daí colocar a sua história à disposição, fala, poxa, então eu não fui a única, né? Entendeu? Sim, então, você não está sozinha, né? Nessa batalha. Exatamente. Não tá sozinha. Com certeza. Olá, minhas queridas irmãs, que Deus nos abençoe. Hoje nós estamos aqui no início da nossa websérie, que o Senhor colocou nos nossos corações. Mulheres simples, mas extraordinárias. E o Senhor trará aqui, nesse tempo, mulheres que estarão contando suas experiências com Ele. E isso trará grande edificação para as nossas vidas. Você verá o que vai acontecer durante esse tempo. Pode ter certeza. E eu estou muito feliz porque hoje eu tenho a honra de receber alguém muito especial na minha vida. Mas eu vou deixar que ela mesma diga quem ela é, tá bom? Eu sou a Carla, como vocês estão percebendo aqui, a gente quase não se parece, Imagina, hein? Mas nós somos irmãs duas vezes, né? Glória a Deus. Somos irmãs do mesmo pai, da mesma mãe e irmãs em Cristo. Glória a Deus. Então, minhas amadas irmãs, essa é minha irmã Carla, minha irmã do meio. E eu louvo a Deus, porque nós estamos aqui e para mim é uma honra estar recebendo a minha irmã aqui. Eu sou testemunha ocular de quase tudo, não na totalidade, né? Porque é muito pessoal, a pessoa e Deus, né? Mas eu sou testemunha ocular de muita coisa que a minha irmã viveu. E nós viemos de uma família, que eu posso dizer, para a glória de Deus que eu digo isso, que hoje é uma referência. Mas nem sempre foi assim, né, Carla? Nem sempre a nossa família foi uma referência, né? Porque lá no início, papai e mamãe, o Senhor uniu, né? O nosso pai, a nossa mãe, meu pai um baiano, minha mãe uma mineira. Imagina, né? Geraram 5 filhos. Mas assim, o nosso pai e a nossa mãe no início não tinham conhecimento de Deus, né? E você lembra, Carla? Mamãe que abriu o coração, foi a primeira que abriu o coração para Cristo naquela época, lembra? Lembro, eu era pequena, muito pequena, 3 anos de idade, mas as pessoas contam a história pra gente, né? Minha mãe foi uma mulher, como até hoje é, lutadora, guerreira, né? Sempre. E ela conheceu a Cristo através de uma amiga nossa, que hoje já está com o Senhor, a irmã Margarida, né? Uma mulher exemplar, uma mulher extraordinária, simples, porém extraordinária, né? Exatamente. A irmã Margarida. E minha mãe conheceu a Cristo através dessa irmã. Foi. E foi um processo longo, né? Nessa caminhada, porque minha mãe era prisioneira dos espíritos, né? Malignos. Sim. Minha mãe era uma pessoa deprimida. Era uma pessoa também que muitas vezes caía, né? Possessa de demônios. Tudo isso aconteceu com a nossa mãe. E minha mãe tem uma história muito triste no passado, No né? passado. Mas isso ficou no passado. Com graças certeza. a Deus, né, Juliana? Exatamente. E porque as pessoas veem hoje, né, conhecem assim a nossa mãe, o nosso pai, e não sabe que lá no início teve todo um início, um processo, né, onde Deus lapidou esse casal, e esse casal
nos ensinou, tem deixado um legado lindo para os filhos, né? Lembra o nosso pai? Sim. Nosso pai nos ensinando, fazendo culto doméstico conosco, lembra, Carla? Era muito bom esse culto doméstico, né? Aí, Carla. E hoje, nossa, deixa saudade, né? Muita deixa saudade, lembra? E a gente procura imitar, né? Mas, né? Aquele nosso quintalzinho simples, sim. né? Aí tinha até um banco, que eu acho que era até de uma Kombi, a gente sentava naquele banquinho ali, e o meu pai pegava, abria a Bíblia e nos ensinava. E aí, no final eu lembro, era muito engraçado, meu pai falava assim, perguntava para cada um de nós qual o proveito, qual o ensinamento que a gente tinha aprendido com aquela lição daquele dia. Aí eu lembro que você falava assim, pai, foi isso que eu aprendi, pai. Você lembra, Carla? Eu não sabia me expressar, não sabia qual a palavra que eu iria colocar. Foi só isso que eu aprendi, pai. E meu pai olhava assim para mim, sem palavras, né? Sem palavras. Mas era todo dia. Esse homem extraordinário que é o nosso pai, a nossa mãe. A gente acordava cedinho, ele nos acordava, né? Cedinho, e sentava todo mundo ali, aquela escadinha. Eu, você, a nossa irmã, né? Sim. Nós temos mais 2 irmãos, né? E todos os dias ouvimos a palavra de Deus. Nós fomos criadas com culto doméstico, irmãs. E isso é maravilhoso, isso é um ensinamento para hoje em dia, né? E detalhe, a gente nem podia tomar café antes, né? Porque, não é? Não que seja pecado, não, mas era a regra. Era fome, era a regra que nosso pai tinha, nossa mãe tinha. Era partia mais do papai, né? É verdade. Ah, não quero que tome café, acordou, venha já para a oração. Então, tinha todos os dias aquele ritual, exatamente, né? Aquele momento com Deus. Com o e ali Senhor. ele expunha a palavra, Ai, muito lindo. cantava louvores junto com a gente. Isso, a gente né? cantava louvores. Sim. Isso mesmo, e a Juliana com o violão dela, puxando os louvores. Nossa, muito bom, uma lembrança né? muito gostosa. Muito gostosa. Mas assim, como foi nossa mãe que no início abriu o coração para Cristo, ela foi a primeira, irmãs, que recebeu Jesus no coração dela. E o nosso pai ainda estava lá no mundo, né? Conta essa parte aí, Carla. Meu pai, ele estava aprontando, né? Dele, né? Isso de uma forma até natural, porque o mundo jaz no maligno, né? Ele não conhecia Cristo, era um ignorante, espiritualmente falando, né? Minha mãe só orando. Sim, mamãe fazia o papel dela como uma intercessora, como até hoje ela é uma intercessora. Ela é até hoje ela uma mulher de oração. Muito, né? Uma pessoa que sempre está ali intercedendo pela família, intercedendo pelo esposo, né? E assim, naquela época, Deus já tinha esse ministério com ela da intercessão. Incrível. Ela começou já a orar para o papai, colocar essas debilidades diante de Deus, né? Esses fracassos que ele tinha como homem na família. Exato. Né? E Deus foi agindo através da minha mãe, através da amiga dela, que ela tinha na época, que era a irmã Margarida, né? Que foi muito usada por Deus. E ali na família, intercedendo pelo meu pai, pelos filhos. E para a glória e honra do Senhor Jesus, teve um dia que eu amo esse dia. Eu amo esse dia, Carla. Fala. Que minha mãe assim não convidava muito ele a ir à igreja, quase não falava isso, né? Porque tinha receio de ouvir um não, né? Exatamente. E teve um dia que ela orando, colocando diante de Deus. E foi aí que ela chamou meu pai para ir à igreja. Ele falou assim, não, eu vou com você hoje à igreja. Você me espere aí que eu vou com você. Não sei se foi naquele dia, eu sei que ele falou assim, tal dia eu vou na igreja com você. Sim. E antes dele ir, interessante, que ele comprou um terno, né? Não sei se você lembra. Eu vou comprar um terno. Ai, glória a Deus. Mas, gente, eu não entendi. Por que um terno? Né? Porque Deus já tinha uma obra com ele. Ministerial, como né? Pode um novo convertido comprar um terno, mas olha só, né? O entendimento das coisas, né? E ele fez isso sem saber, direcionado pelo Espírito Santo, né? Porque hoje ele é um ministro da palavra, né? Sim. E como que Deus agiu, né? E aí ele começou a dar os primeiros passos. Os primeiros passos. E Deus foi começando a guiar a nossa família. Aleluia. Minha mãe, que era escravizada pelos espíritos imundos, já era uma mulher transformada. Foi um processo, cada dia melhor, cada dia mais nítida, cada dia, sabe... cuidando da sua família, cuidando do esposo. Isso mesmo. E glória a Deus. E o nosso pai foi assim, e conforme depois que meu pai recebeu Cristo e começou a caminhar junto com a família, né? Então, assim, foi um processo assim até mais rápido, porque aí ele já caminhava junto com a minha mãe, nos levava para a igreja, né? Sim. Nós não tínhamos
carro, condição, mas a gente estava sempre na igreja, né? Meu pai, uma vez que ele recebeu Cristo, ele já ficou assíduo, né, na igreja, ele caminhava junto com a nossa mãe. Então, assim, foi maravilhoso esse começo, esse início da nossa família, porque o Senhor foi libertando a minha mãe, libertando meu pai, e com isso eles passaram a nos ensinar o evangelho, né, que foi aí que a gente até começou do final, que foi quando ele começou a introduzir os cultos domésticos na nossa casa, não é isso? Então, a gente cresceu nesse ambiente assim, né? A gente cresceu nesse ambiente de culto doméstico, de buscar o Senhor, o nosso pai sempre nos ensinando. E uma coisa que eu quero frisar aqui, eu faço questão. Nosso pai e a nossa mãe nos ensinou muito em questão do temer ao Senhor. O temor do Senhor. Olha, hoje eu tenho 50 anos, eu vou deixar pra Carla falar a idade dela. Sabe como é que é, né? Mulher não gosta de falar a idade dela. Não tem problema nenhum. Fala aí, Carla. 46 anos. Então, até hoje, nós temos tanto temor do Senhor, porque nós não conseguimos, assim, falar de certas coisas, assim, sabe? Coisas que a gente sabe que vai desagradar o Senhor. Isso é profundo, ficou enraizado dentro de nós, não foi, Carla? Sim, sim, é porque começou lá na nossa infância isso, exatamente, né? Foi algo que foi sendo gerado, uma semente foi plantada, né? Exatamente. E hoje nós temos isso, né? Em esse nós, esse temor, né? Com certeza. Esse zelo por Deus, né? Isso é muito importante, com né? certeza. Na nossa vida, né? Com certeza. Então, isso é só para você, minha querida irmã, entender o início, porque as coisas não começam assim como aparentam que são agora, porque a nossa família é um pouco conhecida, alguns conhecem meu pai e a minha mãe, mas assim, para você ver lá no início o que Deus fez, como Deus transformou, né? A gente deu uma resumida aqui bem resumida mesmo, né? Porque é uma história muito longa, não dá para contar assim tão rápido, então a gente resumiu bastante. Mas a gente cresce, adquire família, né? Pois é. A gente casa e aí a gente vai ter nossas próprias experiências, né, Carla, com o Senhor, né? Sim. E aí chega o momento onde eu quero deixar assim a minha irmã aqui dividir conosco pérolas. Minhas amadas irmãs, não deixem cair isso, mas guardem essas pérolas aqui nos seus corações. Então a Carla aqui vai nos contar assim um pouco do que aconteceu com ela, mais propriamente dito, assim, dentro do casamento, se eu for falar mesmo no ponto mesmo chave, após o seu parto que ela teve do seu caçula, né? Sim, sim. Um versículo, né, Juliana, que você até sabe que me acompanha, que nos acompanha, né? É o versículo que diz assim... Eu tenho gravado na minha geladeira, Carla, na porta da minha geladeira, no papelzinho. Pois é, né? O versículo que diz assim: foi-me bom ter passado por aflição para que eu aprendesse os teus decretos, os teus juízos, né? E esse versículo tem me acompanhado por algum tempo, por alguns anos. E quando eu tive o meu segundo filho, né, o Davi nunca foi um problema para mim, nunca foi um problema para nossa família, muito pelo contrário, Davi é um homem de Deus, né? Como a minha filha também, a primogênita, a Carlinha é uma mulher de Deus. Mas quando veio o Davi, o segundo filho, eu passei por um processo muito difícil, né, que foi a depressão pós-parto. E essa depressão durou 1 ano praticamente. E foram momentos muito difíceis, né? Que foi a primeira vez que eu tive depressão em toda a minha vida, eu não sabia o que era isso. Aquilo era novo, né? Totalmente novo para você. Exatamente, foi no segundo filho, né? E eu não sabia como lidar com aquela situação. Muitas vezes não sabia nem como pegar o meu filho, né? Não sabia como dar de mamar para ele, dar mamadeira para ele. Ficava totalmente assim, sem saber o que fazer, né? Era como se eu não tivesse uma reação, para cuidar de um bebê, para dar banho num bebê. Eu me vi assim muitas vezes, né? Eu entendi, cara. E a família foi detectando esse problema e aí eu fui parar no médico, né? E o médico falou que era depressão pós-parto e durou 1 ano, né? Mas depois disso eu fiquei bem, fiquei muito boa, mas no decorrer do tempo vinha depressões, né? Lutei contra a depressão durante 12 anos, né? Fui diagnosticada com um problema e aí foi gerando essas depressões, vindas e idas, né? Vindas e idas, exatamente.
vindas e idas, e eu, assim, não sabia como lidar com isso, né? Às vezes eu estava bem, outras vezes tinha recaídas muito profundas mesmo, que eu não sabia o que fazer, e quem já passou pela depressão sabe como e a minha depressão era terrível, eu ficava na lona, né? Eu não queria sair da cama, eu ficava num quarto escuro, eu não queria sair para canto nenhum, e muitas vezes eu não sabia como lidar com aquela situação. Muitas vezes eu ia no mercado, eu ficava perdida em pegar os ingredientes para minha casa, as comidas, né, os ingredientes para usar no dia a dia. Uma coisa tão simples, eu não né? sabia como fazer, tão difícil, porque né? faltava a coordenação motora, faltava o pensamento lógico, né, para algumas situações, até mesmo de fazer compras no mercado. E também, minha irmã, eu quero aqui frisar, minhas amadas irmãs, que como, assim, eu sou testemunha ocular de tudo que aconteceu com a minha irmã, né? Como eu disse, quase tudo, a gente não está o tempo todo com a pessoa, mas quando eu vi a minha irmã sempre foi muito linda, uma mulher muito bonita, e os efeitos colaterais eram terríveis na vida da minha irmã, sabe? Eu me lembro que eu cheguei um dia e você morava em Curicica, lembra, Carla? Sim. E eu vi a minha irmã muito trêmula. Você lembra, cara, desse período? E eu me lembro que a gente estava lá, a família sempre junto com a minha irmã. A gente sempre foi muito unido, né? E isso é herança do meu pai e da minha mãe, que eles sempre nos criaram muito unidos, né, Carla? E eu vendo ali a minha irmã muito trêmula, sabe? Ela tremia toda. E foi a primeira vez, irmãs, que eu vi a minha irmã nessa situação. Há muitos anos atrás, nossos filhos ainda eram pequenos, para você ver o grau que chegou, o ponto que chegou, assim, os efeitos colaterais da medicação da minha irmã, que eram muito fortes, né, minha irmã? Muito, muito forte. E isso aí foi um dos momentos muito cruciais para mim, muito difícil, né, que eu nunca tinha passado por essa situação. Foi a primeira vez também que eu tive vontade de morrer, né? Ali eu procurava tirar a minha vida, ou morava numa casa de 2 andares, eu falava, poxa, vou me jogar aqui desse segundo andar, vou fazer alguma coisa contra a minha vida, né? E eu sei que é muito vergonhoso falar isso, entendeu? É muito, mas eram pensamentos que não eram meus. Exato. Era o próprio diabo que colocava esses pensamentos em mim. Sim, e a doença em si, né? E a doença em si fazia isso. Agindo, né? Fazia isso. E eu lutava, era uma batalha na minha mente, era uma batalha constante que eu tinha que enfrentar na minha mente, contra as minhas emoções, né? É verdade. E daí eu fiquei bem, depois de 1 ano fiquei bem. Mas um processo de 12 anos era, como falei, era idas e vindas de depressões. Exato. E eu lutava constantemente. E foram algumas vezes que eu pensei em suicídio. Uma vez, quando meu filho era bem pequenininho, Davi, por volta de uns 5 anos, ou 6 anos, eu pensei em tirar minha própria vida. Eu falei, não, vai ser hoje, eu não estou aguentando mais esse sofrimento na minha alma. Né? Foi Sim. O ápice da eu falei, eu vou né? comprar isso, eu comprei um veneno. Eu falei assim, não, vou tirar a minha vida. E eu falei, Senhor, mas se eu fizer isso, o que vai ser? Né? Eu te conheço a tua palavra. Eu não posso fazer isso por ti, pelo meu Deus e nem pelos meus filhos, sabe? Sim. E aquilo ali fui lutando, dias, fui tentada a fazer isso, mas eu não tive coragem, para a glória de Deus, não tive coragem, sabe? De fazer isso. E sabe, minha irmã, eu quero me voltar novamente para as nossas irmãs que estão nos assistindo. Eu quero dizer para você que, por mais que eu acompanhei a minha irmã, teve coisas, detalhes muito fortes que doeram a minha alma, que eu soube exatamente hoje. Como, por exemplo, o fato dela ter comprado esse veneno para tirar a própria vida, eu soube hoje. E a gente não está aqui querendo, a nossa ideia aqui não é uma ideia barata de querer mexer com o teu emocional, não é nada disso, não. Porque o Senhor conhece a motivação Sim. do nosso coração. Nós queremos alcançar mulheres que possam estar dizendo assim, não, chega, basta, não quero mais. Eu até sirvo ao Senhor, mas eu estou cansada, eu fui ferida no ministério, eu fui ferida por pessoas, eu fui ferida pelo meu marido, eu fui ferida, eu estou cansada.
eu quero simplesmente partir, não quero mais viver. Então, eu parei a minha irmã justamente para frisar esse ponto, minha irmã. Porque hoje nós temos aqui uma mulher que está falando que passou por pensamentos que talvez você passou e talvez você teve até a prática, até praticou, né? Como ela fez a prática de ir lá comprar em si o veneno para dar sequência ao plano dela. Mas o Espírito Santo de Deus nos torna extraordinárias. Sim. É por causa disso. Glória a Deus. E hoje eu me lembro assim, né, com peso, com muita dor, né, porque foi um sofrimento muito grande, muito grande. Só quem passou por isso é que sabe a dor que é na alma, no profundo, sabe? E eu me via como ninguém, sabe? Eu falava, meu Deus, que vida é essa? E eu tinha tudo. Tinha o meu esposo, os meus filhos, uma casa bonita, o trabalho, tinha tudo que uma mulher queria ter. Isso. Só que era uma tristeza muito grande, uma tristeza, uma insatisfação, né? E era doença também, sim, né? Que foi diagnosticada, de né? forma patológica, ela tinha doença em si, né? Então... E o médico dizia para mim que eu tinha que era controlada aquela doença, mas que não tinha cura, né? Eu me lembro disso, eu cheguei a ir com você numa das consultas e eu ouvi que não havia cura para aquilo que ela tinha, para aquilo. E detalhe, eu sempre fui uma pessoa perfeita e aquilo surgiu do nada. Depois da depressão pós-parto, e foi desencadeando para aquele processo, né? E só que eu falei assim, não, eu nasci perfeita, eu sempre fui perfeita, e por que agora o médico me dá essa sentença, esse diagnóstico? Não, tudo bem, eu até reconheço que eu posso ter esse problema, sim, mas eu tenho certeza no meu Deus que um dia eu vou me ver livre desse problema. Vou me ver livre, isso Glória que aconteceu, isso que aconteceu. Eu sempre orava a Deus e as pessoas diziam assim, Carla, eu tenho certeza que um dia você não vai precisar desses remédios que você vem tomando. Tenho certeza, sabe por quê? Eu te vejo uma pessoa sã. Parece que você nem tem essa doença. Eu te vejo como uma pessoa normal. É isso que as pessoas diziam para mim, sabe? E eu tomava posse daquelas palavras, tomava posse no meu dia a dia e sempre criei. Nunca deixei de crer, sabe? Com isso, não estou dizendo para você, para quem está assistindo agora, para não deixar de tomar o seu remédio, para não deixar de fazer o seu tratamento. Esse aqui não é o intuito nosso, é esse. Não. Não, mas é que isso aconteceu comigo. Foi um milagre que eu vivo até hoje, porque tenho 6 anos que eu não tive recaída nenhuma, não tomo remédios para dormir, que eu não dormia sem tomar o meu remédio. É mesmo. São 6 anos que eu vivo isso, debaixo de um milagre de Deus. É a coisa que eu não sei explicar. Novo. Agora fala de novo. 6 anos. 6 anos. E eu vivi isso dos 12 anos, esse processo de depressão. Exatamente, diagnosticada pelo médico. E o milagre, porque o milagre é que a gente tem que frisar mais, falar mais. São 6 anos desse milagre na vida da minha irmã. E hoje eu vivo uma vida normal, né? Vou ao mercado, faço as minhas compras, viajo, quando tem que pegar o carro, dirijo. Muito ativa, minha irmã. Muito ativa, ela graças é muito ativa. a Deus, né? Graças a Deus eu vejo Deus agindo em mim. Aleluia. Né? E é aquilo que eu sempre criei que Deus poderia me curar, que Ele é o meu médico dos médicos. Aleluia. Deus agiu assim na minha vida, para a glória e honra do Senhor. Para a glória e honra do Senhor. Então, minha irmã, e nesse tempo, né, que você viveu tudo isso, que você passou por tudo isso, como o Senhor é maravilhoso. Você também, eu louvo a Deus porque o seu esposo, a sua família, seus filhos, todos, né, contribuíram, né, para a sua vida, para estar ali junto, a unidade, a compreensão da família, o quanto isso é importante, o quanto isso faz a diferença, né? Porque, irmãs, quem passa por depressão e quando as pessoas não entendem, sabe, acaba afundando ainda mais a pessoa. Porque a pessoa, no intuito de ter um alívio e desafogar e desabafar com alguém, se for com a pessoa errada, meu Deus, já era. É terrível, porque a pessoa ela vai se encontrar pior do que o estado onde ela estava, porque
a pessoa ali não vai entender, vai achar que é algo, uma frescura, que é uma doença invisível, que não dá para ver, né? Que a pessoa está perfeita pelo lado de fora, mas por dentro ela está sofrendo muito, né? Destruída, né? Destruída, né? A sua mente, né? E então, assim, falar sobre a depressão hoje é algo assim que... É realidade, né? Realidade, século, a população, né? quanto a população vive e o quanto isso tem que ser levado a sério. E na questão da medicação, como a minha irmã mesmo disse, ela viveu o milagre dela particular, né? Mas a medicação, para quem toma, é necessário que você continue, porque eu aprendi em Deus que a cura, acima de tudo, está na obediência. Então, se é a orientação do Senhor, você continuar sendo medicada, você tem que entender isso. Vai chegar o seu tempo, Sim. não é? Ou talvez você tenha que ser medicada até o fim da sua vida, mas você vai ter uma qualidade de vida muito boa. E isso que é importante, porque a medicação vai te proporcionar isso. Então, a gente precisa ter uma mente aberta em Cristo para entender, né, a direção que o Senhor está dando, né? Na vida da minha irmã, Deus teve esse propósito. Deus realmente permitiu que ela vivesse esse milagre de hoje estar vivendo sem a medicação. Mas uma coisa que agora me lembrei, me veio à mente, que eu queria muito falar, muito obrigada, Senhor, que o Senhor me trouxe à mente, é que mesmo curada, mesmo vivendo agora debaixo desse milagre de Deus, eu te pergunto, minha irmã, às vezes quer voltar? Sem dúvida. Era isso que eu queria. Sem dúvida. Muitas vezes. Preste atenção nisso. Muitas vezes eu me vejo lutando. São anos, esses 6 anos que eu estou sem a medicação, que não tive recaída, mas muitas vezes vem pensamentos, vem situações no dia a dia frustrante. Exatamente, né? Acaba contribuindo. Vem coisas assim que parece que é maior do que eu. Eu falo, Senhor, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Pensamentos horríveis, né? E eu falo, Senhor, me ajude. Porque se eu me entregar, eu vou cair na depressão de novo. Exato. Então eu falo, Senhor, me dê estratégias, me ajude a guerrear nessa situação, me ajude a ir para cima. Isso eu não posso ser refém, Juliana. A gente não pode ser refém das nossas emoções, dos nossos pensamentos, porque quando a gente se entrega, aí acabou. E a arma mais poderosa que nós temos, né? O diabo quer isso, que a gente seja refém, que a gente seja presa, né? Naquilo que ele coloca no dia a dia, no nosso dia a dia. Entendeu? E a nossa arma mais poderosa, Carla, que o Senhor nos deixou, a oração e a palavra de Deus, né? Nós vamos combatendo, né? Com a palavra. Os dardos inflamados do diabo que vem na nossa mente. A nossa mente, como diz a Joyce Meyer, é o campo de batalha. Campo de batalha. Então a gente precisa guerrear contra esses pensamentos. É todo instante, é uma batalha diária. E a gente precisa pôr, isso aqui não é um pensamento que edifica, isso aqui não é um pensamento que vai me elevar, isso aqui não é um pensamento que vai deixar alegre. A palavra de Deus diz, alegrai-vos, sempre alegrai-vos no Senhor. Exatamente. Né? Não manda a gente ficar só triste. Tudo bem, Juliana e as irmãs que estão nos assistindo agora, a gente tem momentos sim de tristeza, de angústia, de ser humano, de né? dor, Faz parte. de dor. Né? Mas isso... Agora, viver preso a isso tem alguma coisa errada aí. Aí já não está certo, né? Exatamente. Nós temos momentos de tristeza, momentos de preocupação, né? Momentos de angústia. Isso sim é válido, faz parte da nossa humanidade. Agora, nós sermos dominados por esse sentimento, não. Nós temos as Escrituras, nós temos o Senhor. Eu creio que é Provérbios 17, versículo 3. Se tiver errado, depois a gente vai consertar aí. Que diz assim, como o homem pensa no seu coração, assim ele é. Como o homem pensa na sua alma, assim ele é. Então, amadas irmãs, nós estamos muito felizes em deixar aqui esse conteúdo tão precioso, essa ferramenta, para você entender que a nossa conquista, ela, enquanto nós estivermos vivas, nós vamos combatendo. Lembra de Paulo? Paulo falou, a gente não sabe qual é o espinho na carne, a gente não está nem preocupado em saber qual é o espinho na carne. Eu só sei que Paulo pediu a Deus 3 vezes. Me tira esse espinho da carne, me tira esse espinho da carne, me tira. E o Senhor falou para ele assim, basta, Paulo, não vou tirar.
E aí Paulo passou a entender, quer saber? Eu vou me alegrar agora, pois mais me alegrarei nas tribulações e nas minhas fraquezas, porque através das minhas fraquezas o poder de Deus repousa em mim. Então são essas fraquezas aí, irmãs, que vocês têm, que eu tenho, que a minha irmã tem. São essas fraquezas que nos levam para mais perto do nosso Deus. Sabe? É porque são elas que nos faz nos dobrar o nosso joelho, né? E entender a nossa dependência do Senhor. E é aí que a gente cai de cabeça na palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, em oração e, acima de tudo, usando a nossa arma poderosa, que é a fé, que é crer. Sim. Como a minha irmã disse várias vezes aqui, eu criei e eu continuo crendo. Amém. Então, muitas das vezes, quer voltar, quer bater com o pé na porta da sua alma para entrar, mas você fecha a guarda, né? O tempo inteiro, né? Sim. Firme no Senhor, né? Glórias a Deus. Carla, eu estou muito feliz da gente ter tido aqui essa conversa e eu vivi um pouco disso, né? Eu pude testemunhar muitas vezes, e hoje eu vejo uma mulher totalmente restaurada, que continua lutando. Isso é muito importante, porque o reino de Deus é tomado por esforço, né? E a nossa batalha na alma, a Bíblia diz que há uma batalha dentro de nós entre a carne e o espírito e a carne, mas eu quero usar aqui uma frase de Billy Graham. Sabe, esse homem extraordinário que está nos braços do Senhor, ele certa vez disse assim, eu já li a última página da Bíblia, e sabe o que mais? Eu li e lá tudo termina bem. Então é isso, tudo termina bem, a gente já sabe o final da história, tudo termina bem, para a glória de Deus. Eu quero muito agradecer a minha irmã, eu louvo a Deus pela sua vida, minha irmã, eu amo a minha irmã. Nós, quando éramos pequenas, nós, assim, voltando um pouquinho só lá atrás para a gente terminar aqui, nós tínhamos uma casa muito pequena, né? E só tinha um quarto só. E a gente dormia todo mundo junto ali, era eu, você, minha outra irmã, meus irmãos, e nosso pai, a nossa mãe, porque era a nossa realidade do momento, né? Mas a gente era tão unido, né? E a gente dormia muito juntinha, né? Todos os irmãos juntos. E por isso nós somos tão unidos, a nossa Glória família. a Deus. E assim, como você diz, minha irmã, né? Uma simplicidade, mas eu não me lembro que em nenhum momento da nossa vida faltou o amor. Porque o amor não precisa se comprar com dinheiro. É verdade, né? é verdade. O amor é uma coisa que você tem aqui dentro, que você doa. É verdade. Né? E sempre o meu pai, a minha mãe, nos deram muito amor, né? Muito amor, aquele cuidado, aquele zelo, a proteção, a orientação. Para termos um caráter por esse correto. caminho, cuidado com esse caminho aqui, porque esse caminho é um caminho de morte, mas procure andar por esse caminho aqui, que é o caminho da vida. E sempre nos orientando, sabe? Nos mostrando o caminho da vida, o caminho de Deus. Isso aí é uma alegria imensa, sabe? Imensa, Carla. Que Deus nos deu paz. Maravilhosos, né? Uma família maravilhosa. Não é uma família perfeita, mas é uma família boa. Nenhuma família perfeita. Né? Mas é uma família de Deus. Família de Deus, que se esmera em fazer a vontade de Deus. Nossos pais, nossos irmãos, que tanto amamos. Nós somos unidos porque Cristo derramou essa unidade no coração do nosso pai e da nossa mãe, e eles transferiram para os filhos, para nós. Por isso nós somos tão unidos para a glória do Senhor. Eu quero terminar aqui esse momento com um versículo da palavra do Senhor que está no livro de Filipenses, que diz assim: no que pensar? No que pensar, minhas amadas irmãs? E tem resposta. As Escrituras têm resposta para isso. Pensar em tudo que é respeitável, tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, seja isso que ocupe o seu coração. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Para a glória do Senhor, eu quero te agradecer, minha irmã. E eu sei que a gente não pode levantar aqui, senão a gente vai sair do ângulo. A gente não pode levantar, mas eu quero dizer o quanto na minha vida é bênção e o quanto está sendo tão abençoador hoje a gente ter conseguido gravar esse primeiro, né?
esse primeiro trecho da nossa série. Mulheres simples, mas extraordinárias. Oh, minha irmã. Minha irmã, é uma satisfação enorme, enorme. Você não tem ideia do quanto você é muito importante na minha vida, na minha história. Muitas vezes você me acompanhou no hospital, nos médicos. Você se sacrificava muitas vezes por minha causa. E eu sou eternamente grata a você, minha irmã. A você, tá? Muito obrigada por tudo quanto você fez por mim e tem feito até hoje. E pela minha família, tá? Muito obrigada. Eu te amo. Deus abençoe. Tá?